Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Quarta semana que nós estamos tratando sobre este tema. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Nesta noite, eu vou falar com vocês dentro da vontade de Deus, mas longe dele. É possível alguém estar dentro da vontade de Deus e ao mesmo tempo estar longe dele? Veremos que sim. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1, 2 e 16, como base. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Por que a Bíblia trata dessa maneira essas pessoas? Porque essa é uma forma documental para provar que aquela pessoa era de fato quem dizia ser. Tá ok? É um aspecto genealógico. Um dia o pastor falou isso aqui, irmãos, vamos ler a ginecologia de Jesus. Eu fiquei impressionado. Como fala o Sérgio Moro, eu fiquei impressionado. Vamos lá. Tinha um filho jovem e bonito. Então, jovem e bonito, chamado Saul. O nome Saul é o mesmo nome do apóstolo Paulo. Lembra quando ele se encontrou com Jesus e Jesus trocou o seu nome? Que Shaul é um nome hebraico e Paulus é um nome grego, mas ambos, tanto Saulo ou Saul como Paulo, significa pequeno, uma pessoa pequena. Então, tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Já pensou? Se ele viesse aqui, ele não ia ter muito tempo para respirar. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você. Deus está falando com quem? Com Samuel. Vou enviar a você, Samuel, um homem, que no caso seria Saul. Vou enviar a você um homem, Saul, da tribo de Benjamim. Você o
ungirá, que significa, dará a ele a minha autoridade. Correto? Ele vai agir por meio de procuração. A autoridade que Deus dá a uma pessoa, ela vai até um determinado ponto. Ok? Dará a ela a minha autoridade para ser o quê? O governador do meu povo de Israel. Então, quem é que está dizendo isso? Deus. Não é ele que está enviando? Ele está enviando Saul para quem? Para Samuel, um homem de Deus, um dos maiores homens de Deus de toda a Bíblia. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Então, veja lá, o verso 16, então, os versos 1 e 2 falam alguma coisa sobre Saul. E o verso 16 fala qual é o propósito de Deus na vida de Saul. Correto? Primeiro, Saul deveria ser uma pessoa escolhida por Deus, chamada por Deus. Então, o texto está dizendo que Deus o enviaria até Samuel. Então, ele é uma pessoa escolhida, chamada por Deus. Concordam? Saul, ele era filho de Quis, e o seu pai era rico e pessoa influente, tá? Saul está para ser o primeiro rei de Israel. Então, Deus escolhe uma pessoa que não precisava de dinheiro, não precisava de fama, ele já tinha tudo isso. Ele não precisava se esforçar para ser influente, ele tinha influência familiar, enfim, Deus escolheu um homem que poderia governar muito bem Israel. Vocês vão entender isso melhor ao longo do que eu vou explicando, assim espero. Então, o propósito de Deus é que ele fosse um homem enviado, escolhido, que ele entendesse isso, tá? Que ele não estava ali caindo de paraquedas, ele não estava ali por acaso, mas Deus o estava escolhendo. E ele teria que ser governador, o dirigente, o político daquele povo de Israel. Além do mais, ele teria que ser um homem guerreiro, um rei guerreiro. E Saul era assim. Ele teria que lutar contra os filisteus. Os filisteus eram um povo guerreiro também, que ficava na margem ocidental, lógico, na margem do mar Mediterrâneo. Eu ia falar ocidental, mas só tem ali o mar. Então, eles ficavam naquela região do mar Mediterrâneo, onde o mar Mediterrâneo termina. Ele passa pelo Estreito de Gibraltar, corre a Itália, a Grécia e vai bater lá em Israel. Israel, Líbano, Síria. E esse povo era um povo guerreiro, porque eles eram descendentes dos cretenses, que também eram considerados animais ferozes, eram chamados assim os cretenses. Então, Deus disse, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Você se lembra quando Deus falou isso uma vez no Velho Testamento? Para quem ele falou? Falou para Moisés. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e o seu pedido de ajuda. Olha só. Então, Deus está chamando um homem que reconheça o seu chamado divino, reconheça o seu chamado divino. Deus está chamando um homem a quem Deus está emprestando a sua autoridade. Ele não tem autoridade própria, então ele tem que ser submisso, ele vai funcionar sob a autoridade de Deus. Ele está sendo chamado para guerrear, para defender o povo. E ele
um homem chamado por Deus para confiar na bondade e na misericórdia de Deus, porque Deus ouviu os gritos, ouviu o clamor, ouviu as tristezas do seu povo, e então está levantando um homem capaz de libertar o povo. Então, ele tem que entender que ele é uma pessoa que Deus o denomina como capaz. Deus o capacitaria para fazer tudo isso e para ser esse tipo de pessoa. A mesma coisa Deus está falando conosco. Muitos cristãos estão na igreja há muito tempo, porém, eles não têm noção de que foram chamados por Deus. Eles gostam de estar na igreja, mas quando eles não pensam no chamado de Deus, o seu prazer em Deus desaparece. Porque quando uma pessoa é chamada por Deus, ele entende quais são suas funções. Às vezes eu vejo muitos cristãos parados, sabe, inertes, sem função, sem atividade cristã, sem uma missão, sem um sentido de vida. Eu fico pensando que essa pessoa, ela não tem noção do chamado divino. Então ela não tem prazer em Deus. Toda pessoa que tem um chamado divino e reconhece isso, ele vai ter prazer em servir a Deus. Tá? Agora, nós podemos, o que nós vamos tratar nesta noite é isso, que nós podemos estar dentro da vontade de Deus, sem fazer sua vontade. Nós podemos estar dentro da igreja, sem ser igreja. Nós podemos ter nascido em Cristo, nós podemos ter amado Jesus, e hoje nós não fazemos a sua vontade, porque pensamos, estamos dentro do seu plano. Judas, por exemplo, andava com Jesus junto com todos os apóstolos, mas ele nunca estava na direção de Jesus, pelo menos sua mente, não é verdade? Jesus tinha um alvo, ele andava com seu corpo com Jesus, mas a sua mente estava em outro lugar. Você pode estar aqui nesta noite, mas a sua cabeça pode estar em outro lugar. Então, Saul, nós vamos falar sobre ele e esperamos que possamos aprender algumas lições deste homem, tá? Agora, Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, como nós vimos, ele era filho de Quis, um homem rico, e ele reinou em Israel por 42 anos. Uma geração, tá? Ele reinou por uma geração em Israel. O reinado de Saul sempre foi marcado por batalhas e atos de desobediência. Deus chama esse homem, fala com ele, explica para ele quem ele é, o que ele deve fazer, e ele começa então, dentro da vontade de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, mas depois ele começa a declinar, Então, vamos lá. Esse declínio de Saul o conduziu a um fim trágico, um triste fim, que é o fim que muitas pessoas terão, por terem abandonado Deus. Mas não é uma ameaça, é uma constatação, é uma verdade. Então vamos ver, uma breve história sobre Saul. Dá para vocês lerem? Eu tentei fazer uma graça aí, que eu ia fazer um negócio e no fim eu esqueci de tirar essa cor aí. Dá para ler ou não? Dá? O povo de Israel pede um rei, a fim de se parecer, eu coloquei um R ali, é isso? A fim de ser parecido às outras nações, tá? Então, veja só, Israel não possuía um rei. Lembra que nós estudamos os juízes? Lembram-se? Samuel é o último juiz de Israel. Quem era um juiz? O juiz era um homem que Deus levantava com a capacidade de orientar, aconselhar pessoas,
e fazer o papel de juiz mesmo, defendendo a verdade. Então ele defendia causas, ele julgava causas, e ele também era capaz de formar exércitos para defender a nação. E o juiz era um homem tão especial que Deus falava com ele quase que cara a cara. Não foi assim com Gideão? Foi assim com Samuel, não é? E com tantos outros. Deus falava com eles. E eles traziam ao povo a orientação divina. Agora, o que faria um rei? Um rei simplesmente traria ao povo o quê? Uma orientação política, uma administração política, tá? No entanto, Samuel, mesmo sendo um homem de Deus, um homem valioso, valoroso, esplendoroso na fé, seus filhos não seguiram seus passos. Dá para entender isso? Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e seus filhos podem não andar nos mesmos caminhos que você anda. Você não relaxou na educação. Você educou, você não é o tipo daquele pai ou mãe que relaxa, tá? Que deixa as crianças irem escolhendo os seus próprios caminhos. Não, você trabalhou, você insistiu, você educou, você disciplinou, você mostrou a importância da fé, a importância da vida cristã, seus valores, porque a vida cristã não se resume em ir para a igreja, isso é uma chateação. Se a vida cristã fosse só o fato de frequentar uma igreja, é uma chateação. Se você vem para uma reunião como essa e não entende qual é o valor dessa reunião, eu posso imaginar como é que você se sente aqui. Deve ser uma tortura, entendeu? É uma tortura, porque o que você encontra aqui? Não é um ambiente, primeiro, que você quer. Você gostaria de estar se divertindo, bebendo, jogando, indo em balada, ou saindo por aí. De repente chega num domingo, às 18 horas, você vem para cá, num ambiente onde um cara fica falando e não para mais. Aí é uma tortura. Eu posso até imaginar, eu sou o seu torturador. Então, veja só, se você entender a razão de estar aqui, então isso deixa de ser tortura, passa a ser prazer. Então você entende que quando você ouve e guarda a palavra de Deus, a sua fé cresce. E você aprende princípios que tornarão você uma pessoa melhor, mais sociável, uma pessoa com a capacidade de comunicar-se melhor com as pessoas. Infelizmente, a religião tem ensinado as pessoas a destratar os outros, a ser uma pessoa negativa, a ser mais uma inimiga do que propriamente uma ajuda às pessoas. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser amigos dos outros, nós temos que andar com todo mundo, só não fazer o que eles fazem, mas Deus nos chamou para sermos diferentes e fazermos a diferença. Então, o que acontece? Samuel estava ficando velho, e os seus filhos não andavam no caminho de Samuel. E o povo, vendo isso, disse: Samuel, você está ficando velho, seus filhos estão ficando velhos, eles vão ser teu sucessor. Eles estão dizendo isso, mas Deus nunca disse que os filhos de Samuel seriam seu sucessor. Porque Deus é onisciente, Ele é onipresente. Nós não estamos diante de um ser que não sabe o que acontece. Nós não estamos diante de um ser que não conhece o dia de amanhã. Eu estou diante de um ser que me conhece por dentro. As palavras ainda não chegaram à minha boca e Ele já sabe o que eu vou falar, porque Ele é onisciente. Por isso que Deus não fala todas as coisas, porque seria demais para nós. Imagine você entender a onisciência de Deus. Um dia nós vamos entender, mas tudo que Deus disse que iria acontecer, está acontecendo no mundo.
Só não vê quem não conhece a palavra de Deus. Mas se você estuda a palavra de Deus, você vai entender que tudo que está ocorrendo, essa maldade, essa incredulidade, essa falta de fé, essa falta de amor, esse ódio, guerras, terremotos por toda parte, aumentando em seu número. A porcentagem de terremotos está crescendo. Esses dias teve lá na Califórnia um terremoto acima de 7 graus na escala Richter. Isso é feroz, é muito alto, isso balança e assusta. A Denise estava comigo, nós estávamos na Califórnia, Los Angeles, e o prédio começou a balançar. Eu estava escrevendo para vocês no computador, aí eu falei: Denise, está no banho, sai daí, fica debaixo do batente da porta. E aí ela pegou e saiu, ficou no batente da porta, e eu estava escrevendo para vocês, eu não podia parar aquilo lá. E por quê? Eu falei: fica no batente da porta, porque tremeu a janela e vai dar um terremoto. Ela saiu com a toalha e falou: vai fazer o quê? Não deu nem tempo dela falar qualquer coisa, o prédio começou a balançar. 6,5 na escala Richter. Abriu o chão, caiu casa, pegou fogo, mas o prédio estava lá, porque eu estava lá. Então, e aquela turma que sai do corredor e quer pegar elevador? A pior coisa que fazem, fica onde está, entra debaixo de mesa, fica debaixo de cama, para não cair estuque na cabeça. Eu fiquei sentado ali, tranquilo, porque se cair, já era. Por fim, passou. Aí ela disse: que bom que passou. Que bom, espere a segunda remessa. Porque sempre que dá um terremoto, vem de novo. É uma onda. Pum, bate e volta. Pum, bate e volta. E veio de novo. Mas foi legal, não foi? É que você ainda não pegou um no México. No México faz até barulho. Parece que tem um avião a jato passando. Bom, o nosso negócio não é terremoto. Não é geologia, nosso negócio é teologia. Então veja só. O povo então, vendo tudo aquilo, que os filhos de Samuel não eram pessoas exemplares, eles disseram: Samuel, nós pedimos que você nos arranje um rei à semelhança das outras nações. Então vamos ver como Samuel sentiu isso e como Deus sentiu isso. Em 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 ao 9, está escrito o seguinte: Samuel não gostou do pedido deles. A primeira coisa, Samuel não gostou do modo como eles fizeram isso, porque em nenhum momento Samuel estava propenso a colocar um de seus filhos no seu posto quando ele morresse, porque Samuel jamais tomaria o lugar de Deus, sendo um homem obediente. Então orou a Deus o Senhor, e ele, Deus, respondeu assim. Olha o que Deus diz: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim como rei. Não é uma frase estranha até aí? Eu penso que sim. Por quê? Deus está dizendo: eles rejeitaram você e rejeitaram a mim. Eles não querem mais você, Samuel, porque eles não querem a mim. Na verdade, Samuel era o representante de Deus diante do povo. Deus falava com ele e ele falava ao povo, mas o povo se cansou dele, o povo queria outra experiência. E então Deus ficou triste, porque Samuel estava naquela posição pela vontade de Deus, e o povo não queria mais que Samuel falasse com eles.
Samuel estava numa mesma posição como eu estou aqui. Ele pregava a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus. No entanto, ele tinha algumas outras tarefas que eu não tenho. Ele tinha a tarefa de juiz. E naquela época, como Israel possuía um espaço físico, uma terra para habitar, eles tinham que defender aquela propriedade. Nós não temos que defender uma terra. Nós não temos terra nenhuma aqui. Então, quando eu vejo pessoas, restitui o que é meu, como em letras de hinos, isso está completamente errado. Um filho de Deus não tem nada. Tudo que nós temos é um empréstimo. E nós temos que administrar muito bem. Se você tem uma empresa, se você tem um trabalho, você tem filhos, você tem marido, esposa, você tem uma casa, um carro, se você tem um cachorro, um gato, um papagaio, você tem que administrar aquilo. Porque aquilo tudo vem da parte de Deus. Então você tem que administrar aquilo com temor, com carinho. E você não pode abusar. Você não pode ultrapassar os limites que Deus estabelece. Muito bem. Então vamos continuar. Versículo 8 até o 9. Desde que eu os trouxe do Egito, Deus está falando do povo. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. É isso que o povo está praticando. Rejeição a Deus e adoração a outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Samuel deveria estar muito triste, e Deus está consolando o seu servo. Deus está consolando o homem de Deus, seu filho. Portanto, atenda o pedido deles. Deus diz, deixa, atenda. Mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então veja só, Deus sabe que é errado. Deus sabe que não era o momento para ter um rei. E ele, sendo Deus, tem toda a autoridade para impedir. Porém, ele deixa. Chega um momento em que Deus diz assim, vai. Samuel os avisou sobre os problemas que um rei. O rei iria tirar filhos de suas casas, levar para o palácio, ia ter concubinas, mulheres, um harém. E então ele iria cobrar impostos. Então haveria agora encargos para as pessoas, taxas, e eles teriam que pagar. Eles teriam que sustentar um palácio, e um palácio é caro, correto? Eles teriam que sustentar a corte, um plano elevado de vida. Eles não queriam se parecer com outras nações, e Samuel está falando isso para um povo rebelde, para um povo que adorava outros deuses, que não se importava com Deus, rejeitavam Deus, rejeitavam as pessoas de Deus, e eles estão se apegando nos filhos de Samuel, para justificar seus próprios erros, para dispensar o trabalho de Samuel, abrir caminho para uma outra coisa. Eles estão cansados de ouvir Samuel dizendo, vocês estão errados. Eles não querem ouvir mais ninguém que diga que eles estão errados. A igreja hoje faz a mesma coisa. Nós estamos cansados de ouvir pessoas que tentam nos ensinar que os caminhos que nós estamos andando não são corretos. Nós queremos ouvir pessoas que nos encham de esperança. Eu estou vendo vários pastores famosos ao redor de todo o mundo, que dizem assim, você tem que dar esperança ao povo. Que esperança? Que esperança você tem nessa vida? Que esperança você tem na política mundial? Que esperança você tem na ONU? Que esperança você pode ter num planeta envelhecido, que daqui a alguns anos estará com 10 bilhões ou 12 bilhões de habitantes sobre ele, não vai existir água, não vai existir comida?
Que esperança você tem? Num mar que está apodrecendo, em rios que estão secando, que esperança você tem? Em jovens se entregando cada vez mais às drogas, que esperança você tem? É impossível ter esperança nessa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, porque não tem esperança. Entretanto, há mais esperança para aquele que cai do que para este mundo, porque aquele que cai, se ele se arrepender, Deus o levanta, mas o mundo, Deus já determinou que ele não vai consertar esse mundo, pelo contrário, esse mundo irá de mal a pior. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o mundo vai melhorar, que o planeta vai melhorar, que a sociedade vai melhorar, porque não vai. A sociedade só vai piorar. E é incrível como pessoas saem do nosso meio, porque se cansam de ouvir essas coisas. Eles dizem assim: mas a gente só vai lá levar bronca. Eu não estou dando bronca, eu estou alertando. Todos os domingos eu alerto vocês. Quem sou eu para ficar dando bronca? Eu não sou dono de vocês. A menos que Deus diga: fale firme, então eu falo firme. Mas eu espero que vocês vejam que no meu coração existe paixão, existe amor, existe respeito. Eu não proíbo ninguém de nada, você escolhe o seu caminho, mas não me proíbam de falar a verdade. Agora, pessoas saem do nosso meio cansadas disso, e vão atrás de alguma palavra que eles dizem assim: eu quero ouvir uma palavra de esperança, de solução dos meus problemas. Você pensa que Jesus veio aqui para resolver seus problemas financeiros? Ele não veio para isso. Deus não existe para ficar resolvendo esses problemas. Imagine: Deus, eu estou com um problema de finanças. Você se meteu nessa. Então o que você precisa? Não é de libertação, você precisa aprender a lidar com o dinheiro. Você precisa aprender a parar de ser compulsivo. Você precisa aprender a usar o cartão de crédito, ou então encoste-o, aposente-o, dê férias a ele. Se você vai num shopping com cartão de crédito e você não consegue passar em algum lugar sem sentir aquele desejo de ir, então não leve, porque você vai destruir sua família, você vai acabar com a sua casa. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Então tome cuidado com isso. Pare com esse impulso, com essa compulsão. Se você não pode ter um automóvel zero, tenha um seminovo. Qual é o problema? Não existe problema nenhum. Agora, se você vai ficar emburrado com a vida porque você não tem o melhor, porque você aprende na igreja que Deus dá o melhor. Ah, é? Olha, você queria estar no lugar de Saul? Isaías, por exemplo, você gostaria de estar no lugar de Isaías? Isaías era um príncipe, e Deus o está retirando do palácio, e está dizendo assim: Isaías, você está disposto a falar em meu nome? Do Senhor. Então vai para um povo que tem olhos, mas não quer ver, vai para um povo que tem ouvidos, mas não quer escutar. Se apresenta a eles, eles não vão querer te ver, e fala para eles, porque eles também não vão querer te escutar. Como é que Deus sempre dá o melhor para nós? O melhor que eu entendo são dons espirituais, a salvação, por exemplo, a sua graça e a eternidade. Agora aqui Deus nos orienta, e as suas orientações são as melhores coisas que nós podemos ter.
Como você pode ser um bom filho, como você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom profissional, um bom empregador, não é? Então, isso é o melhor de Deus. Deus nos pede para estudarmos. Todos os países onde a Bíblia entrou, esse povo estudou, cresceu, e aqueles países se tornaram em nações, com moeda forte, influência. Porque tem muitos países que dizem assim, nós somos uma nação. Nação vocês não têm influência nenhuma. Vocês não têm moeda. Que moeda que vocês têm? Quem é que quer imitar vocês? Então, contente-se em ser um país. Para chegar a uma nação, você tem que mudar muito. É como o nosso país. Nós podemos nos tornar uma nação como já fomos? Claro que sim. O Brasil já influenciou o mundo. Nós tivemos certos momentos encantadores na política externa, porém agora estamos num colapso, graças a esses governos, todos eles passados, todos eles, porque eles não valem uma pitada de fumo, e gostaria que eles ficassem mais solitários do que chinelo de saci. Então, veja lá, eu fico abismado como esses jovens das nossas faculdades se apegam tanto a certas doutrinas, ideologias, sem conhecer o mundo. Deus me deu a oportunidade de viajar quase o mundo inteiro. Só não conheço a Ásia, que é a terra de onde veio o meu bisavô. Quem sabe um dia vou conhecer a China, Japão, mas agora não deu. Também viajar 30 horas de avião não é brincadeira não. Mas eu vou dizer para você, vá em países igual essa Merkel alemã, vem aqui cantar de galo, ou vai lá na reunião cantar de galo, quando na Alemanha eles nem querem ver essa mulher pintada de ouro. Porque tudo farinha do mesmo saco. Socialista é muito bom enquanto tem dinheiro na bolsa do povo, para eles meter a mão e cobrar taxa. Todo país socialista só mete taxa. Imposto, 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 imposto e aumenta a máquina. Está aí o exemplo nosso. E é isso que faziam os reis. E Samuel chama a atenção. Não é assim que cresce. Vocês estão buscando uma coisa que não é da vontade de Deus, mas não adiantou nada. Então tá bom, atende o pedido. Nós temos aprendido ao longo dessas semanas que Deus nos dirige como? Abrindo e fechando portas. Por quê? Deus não nos fala nada sobre o futuro e nem quer falar. Porque se Ele falar o que você tem que passar, você desiste. Mas Deus não é amor? Olha que grande amor que Ele dá, não falando. Mas Deus não me protege? Justamente, Ele não fala para te proteger. No entanto, como Ele é um bom Pai, Ele permite que você entre em circunstâncias a fim de você crescer, ser disciplinado. E Ele testa o quê? O seu caráter, o seu compromisso com Ele e o seu conhecimento bíblico. Se você está numa conversa com alguém e você acha que aquela conversa é por acaso, não é. Deus está testando o seu caráter. Há certas pessoas que se aproximam de você, cujas conversas não são realmente provenientes de um bom amigo. Há certas pessoas que se aproximam de você,
que querem plantar sementes erradas na sua vida. A sua terra não serve àquele tipo de cultura. Cultura pornográfica, filosofias mundanas. E você começa a conversar, e sem perceber, você começa a entrar, cair nas malhas, cair na armadilha, cair numa cilada, e começa a se parecer com aquela pessoa. E o pior de tudo é que você acaba gostando de estar com aquela pessoa, e os seus verdadeiros amigos você despreza. Porque com eles você não pode falar de falcatrua. Com pessoas honestas você não pode falar de desonestidade, de família. Eles não gostam de falar sobre essas coisas. Você tem que falar sobre mentira, sobre bebedeira, sobre mulherada ou homaiada. Para quem está ouvindo, homaiada significa muitos homens. Então, esse é o tipo de conversa. Então Deus está testando o seu caráter, testando a sua fidelidade, testando o seu conhecimento bíblico. E se você é reprovado e se mantém dentro da igreja, Deus não vai matar você. Apesar de você ter escolhido algo errado. Mas Deus vai orientar. Você não está naquela situação por acaso. Como Saul não está como rei por acaso. Ele precisa aprender a ser rei. No entanto, quando Deus não consegue mais nos orientar, Ele entrega. Porém, Ele não deixa de vigiar. Porque desse povo aí, Israel, no caso, não agora, mas lá no passado, surgiria alguém muito importante para o mundo, que é o nosso Senhor, que nós amamos. Jesus. Ele era judeu, ele era hebreu, mas ele não podia ser congolês? Poderia, mas Deus escolheu um país no centro do mundo, entre culturas poderosas. Que cultura influente, poderosa existia na África, na Austrália, na Oceania, na Europa? Na Europa, tribos, os saxônicos, os germânicos, enfim, os anglos. E no Brasil, Tupiniquim, Tupi, era grande, mas não eram nações que tinham em si subsídios de influência cultural. Nós temos aqui os incas, os maias, fizeram grandes construções, estradas, mas nós não podemos comparar aos egípcios, podemos? Egípcio era um país de primeiro mundo, era uma nação. Nós tivemos a Babilônia, tivemos a Assíria, e Israel onde estava? Entre eles. Deus escolheu um país frágil, colocou entre os poderosos, e disse: eu vou manter isso aí. E Deus mantém Israel até os dias de hoje. Pode fazer cara feia, pode soltar bomba. Os inimigos de Israel soltam uma bomba, a imprensa não fala nada. Quando Israel responde, porque Israel não ataca, ele responde.
Sempre foi assim, sempre será dessa maneira. Ele responde, aí diz, bomba de Israel, jogou a bomba lá. Tudo mentira. Essa semana, 20 igrejas, se não me falha a memória, na Índia, foram incendiadas com pessoas dentro. Você ouviu alguma coisa? E sabe qual era a promessa daquelas pessoas? Incendiar mais 200. Na mesma semana. Os cristãos estão sendo perseguidos em toda parte, porque o mundo odeia Jesus, o mundo odeia a verdade. E dentro desse âmbito todo, nós temos que decidir se queremos ser dirigidos por Deus ou não. Porque tornarmos-nos parecidos às outras pessoas, às outras raças, etnias, culturas, tanto social como politicamente falando, é mais razoável. Você estará livre de inquietações. Você terá um comércio melhor. Imagine, Israel tentando fazer comércio com outros povos, e eles dizem assim, politicamente como vocês são? Nós somos governados por Deus. Cadê o Deus? Ele é invisível. Mas como assim? Ele usa um homem chamado Samuel. Mas como é que você sabe que esse homem não é impostor? Não, a gente acredita que ele não é. Mas como é que vocês têm provas disso? Percebe? O mundo sempre está tentando ridicularizar os filhos de Deus. E tentam ridicularizar você também. Você vem para cá, o que eles dizem? Já vai levar dinheiro para o pastor? Ou não é isso? Como se eu fosse um homem rico. Não sou. Há mais de 40 anos eu prego o Evangelho e não sou rico. E não tenho pretensões de ser. Porque o meu futuro não é aqui. Eu creio piamente que quando fechar os meus olhos aqui, abrirei na eternidade ao lado do meu Senhor, a quem eu servi todo o tempo da minha vida. Isto é, vírgula, caso eu persevere. Nós fomos chamados para semearmos o quê? Princípios. Princípios cristãos, princípios de Deus, da verdade de Deus, onde estivermos, seja na família, seja no trabalho, seja na escola. Mas por que não fazemos isto? Porque queremos tranquilidade. Mas Deus não está pedindo que você aborreça os outros com a Bíblia. Imagine você entrando na sala de aula com livros de física, biologia, química e a Bíblia em cima. E de repente você coloca na carteira os seus livros e diz assim, e fala alto, a Bíblia está acima de todos os livros. Você está querendo provocar. Deus não pede para você fazer isso. Deus não pede para você entrar no metrô, com a Bíblia na mão, esperar fechar a porta e dizer, bom, agora fechou a porta, vocês vão ter que me escutar. Vai nada, você vai ter que apanhar. Assim é no ônibus, no metrô, no trem, no avião. Imagine no avião, você levanta lá, o comandante e põe na cadeia. Num quartinho que tem lá no avião, lá, vai ficar lá.
Ou então te algema lá na poltrona. Ele tem autoridade para isso. Deus não chama você para fazer esse tipo de coisa. Infernizar os outros com o céu. Você tem que saber o momento. Se a pessoa chega até você, Deus sempre traz. Mas se você não estiver indo, Ele não traz. Você tem que querer fazer a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus. E então Deus vai trazendo. Ele vai mostrando. Aí a pessoa vai ouvir você. Mas pode ser que ela escute e não dê valor. Pode ser que tenha alguém aqui agora que diz assim: o que eu vim fazer aqui? Estou aqui por causa da minha namorada, estou aqui por causa do meu marido, mas nunca mais ponho o pé nesse lugar. Eu entendo você, porque eu já fiz isso também. Batia mesmo. Eu lutava artes marciais e falava assim: o crente não revida. Não revidava. Eu jogava no chão e falava: você vai ficar quieto aí? Ele falava: glória a Deus. Aquilo me nervava. E naquela época eles tinham mania de usar gravata, paletó. Eu puxava a gravata e quase enforcava o irmão. Glória a Deus. Crianças uma vez estavam na escolinha dominical estudando. Eu cheguei até o ponto de encher minhas mãos de areia e jogar contra os olhinhos delas. Porque elas estavam atrás de tijolos vazados e elas começaram a chorar. E aí eu disse para o pai: pode sair aqui fora. E como não saiu ninguém, eu passei a mão num tijolo, tinha umas vidraças lá, arrebentei. E antes que chegasse a polícia, foi embora. Sabe o que aconteceu? Muitos anos depois, eu fui chamado pelo pastor daquela igreja para pregar lá. Eu esqueço até hoje. Pastor Jacó Miscotti. Quando eu cheguei na igreja, no endereço, que eu não lembrava mais, eu disse: meu Deus, olha o que ele faz. O que Deus esperava de mim? Que eu chegasse lá e pregasse uma grande verdade, desse um grande ensinamento? Não. Eu tinha que confessar que era eu que batia nos irmãos da igreja. Um dos. Mas que não viesse me bater, porque eu ainda não estava muito convertido, apesar de estar pregando, que eu ia devolver. Então, mas veja só, eles não acreditaram. Algumas irmãs começaram a chorar, e vieram até a mim e começaram a orar, e eu comecei a chorar também. E elas falavam assim: é plano de Deus, como Deus é bom. Eu sempre orei para te conhecer, e eu fiquei olhando, a ver se elas não tinham uma faca na mão, né? Bom, eu queria muito conhecer você. Chega uma hora que você precisa saber se você quer ser dirigido por Deus ou não. Se você vai plantar as coisas de Deus ou não. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8. Não se enganem. Aí ele diz uma verdade: ninguém zomba de Deus. E a próxima frase é uma outra verdade, que as pessoas acham que é um dito popular, mas não é bíblico.
o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Agora, no verso 8, ele começa com essa condição. Se, caso, plantar no terreno da sua natureza humana, natureza humana o que é? É a área das nossas tentações, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ganância. Se nós plantarmos para que estas coisas se tornem cada vez mais fortes, essa pessoa colherá o quê? A morte. E o que é morte? E o que é morte na vida? É o afastamento da vida de Deus. E então ele diz: entretanto, todavia, porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, não é na minha religiosidade, não. Porque tem gente que fala assim: Senhor, eu quero ser mais espiritual, eu vou encontrar em mim qualidades. Você não tem qualidade nenhuma, nem eu e nem você. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos indecentes. Tira os olhos de Deus um segundo, e você vai ver em que pessoa você se torna. Alguns homens tiram os olhos de Deus um segundo e se transformam em um cafajeste, em um canalha, num mentiroso. E ele vai se acostumando a ser assim. Ele cauteriza esta área da sua vida, ele consegue conviver com a mentira e a verdade ao mesmo tempo. Deus não consegue tratar com esta pessoa, a menos que lhe dê um tombo. Há pessoas que precisam sofrer um solavanco na fé, porque estão morrendo, e não percebem. Que Deus nos ajude, porque dependemos só dEle. Há homens pregando, desistindo do ministério, tentando fazer outras coisas, porque eles acham que deve ser assim. Deus vai matá-los? Não. É isso que eu quero falar com vocês, talvez na semana que vem, porque algumas pessoas assim, então eu posso namorar com qualquer um, eu posso sair com todo lugar, porque é Deus mesmo. Ah, é, Bebel? Vamos tratar disso e vamos ver se é mesmo assim. Não é bronca, não. Você pode estar dentro da vontade de Deus, como estava Saul. O povo de Deus orou a Deus. E nós lemos que Deus atendeu, escutou o clamor deles. Porém, nós lemos que este povo era idólatra. Como eles podiam conviver no país que Deus deu a eles, e ensinou como eles deveriam viver lá, e eles estão vivendo debaixo da orientação de Deus, e ao mesmo tempo da orientação de seus intestinos. Jesus sempre deu um exemplo de vida submissa a Deus, para que nós não sigamos o exemplo daqueles lá, mas dele.
ele sempre plantou os princípios da palavra de Deus por onde andou. Ele nunca zombou de Deus. Seguindo ainda a história de Saul. Saul é escolhido como rei de Israel e é apresentado ao povo. Vamos ver. Versículos 24 e 25 do capítulo 10 de 1 Samuel. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Então não foi o povo que escolheu Saul, pessoal. Foi Deus. Deus diz: vocês não querem? Tá bom. Mas eu vou dar um homem a vocês, o melhor. E vocês vão ver que o melhor pode se tornar o pior. Deus não falou isso, mas nós sabemos isso pela história. Não há ninguém igual a ele entre nós. Essa é a declaração sobre Saul. Ninguém é igual a ele. Então todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei. Samuel falou abertamente o que ele deveria ser, o que ele iria cobrar. E tanto Saul como o povo ouviu a mensagem de Deus. Sobre os seus direitos e deveres. Samuel falou do povo sobre os seus direitos e deveres, porque a situação estava mudando. Já não era mais uma teocracia, mas um reino, um imperialismo. Existiria em Israel 2 tronos, o de Deus e o de um rei. Qual deles teria a palavra mais forte? Samuel não apenas esclareceu os deveres e direitos, os direitos e deveres de todos, mas os escreveu em um livro, que foi colocado onde? Na presença de Deus. Samuel honesto, transparente. Aqui está, tudo o que eu falei, tudo o que eu pedi, tudo o que Deus pediu, está na presença dele. Qualquer um pode ir lá e ler. Aí ele mandou todos para casa. Ah, pro diabo que eu carregue. Nestes versos, nós encontramos então a atitude do povo de alegria e a atitude de honestidade de Samuel. Toda pessoa escolhida por Deus deve seguir as orientações daquele que o escolheu. Você jamais teria ido a Jesus se Deus não o levasse. Você jamais estaria aqui se Deus não o trouxesse. Ainda que você não goste, você está aqui porque Deus te trouxe. Ele usou um motivo para trazer você, porque você precisa ouvir alguma coisa, não sei o que é, alguma coisa que Deus quer falar através da minha vida. Talvez não seja o momento, mas no momento que você tombar ou enfrentar uma situação qualquer, vai dar um estalo e um starter, tic, e você dizer: puxa, eu ouvi alguma coisa que poderia ter me ajudado. E aí você se desperta, ou não, para a realidade divina. Enfim,
Toda pessoa escolhida por Deus, chamada por Deus, como eu e você, somos escolhidos para praticarmos os princípios de Deus, a fim de que sejamos uma bênção para as pessoas e um grande prazer para o nosso Deus. Saul foi recebido com muita festa, porque todos dizem assim, ele vai ser uma bênção para nós. E Deus não está interferindo em nada. Está dando a eles um homem influente, rico, e dizendo, da sua sociedade, quem eu poderia pôr aí? Vocês são adoradores de ídolos, vocês me rejeitam o tempo todo, vou escolher entre vocês quem? E ele foi lá na família de Quis e pegou um homem da tribo de Benjamim. Está aí, porque não tem ninguém igual a ele, hein? Vocês sabem da reputação dessa família. Deus não está colocando qualquer um lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus, vocês se lembram quando ele estava entrando em Jerusalém? E o povo dizia, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, é aquele que vai nos libertar dos romanos. É isso que eles queriam dizer. Mas quando eles perceberam que Jesus tinha outras intenções, que o seu reino não era nesse mundo, o que eles fizeram? Em vez de gritar, bendito que vem em nome do Senhor Jesus, gritaram, soltem Barrabás! Escolheram um bandido. E é isso que nós fazemos. Nós não queremos uma religião correta. Nós queremos uma mentira que não nos sirva de estorvo, que não atrapalhe o meu relacionamento errado com a menina ou com o menino com quem eu estou. Eu quero uma religião que não se intrometa na minha vida particular, que não exija de mim a pessoa que eu não quero ser, porque eu quero continuar sendo essa mentira que eu sou, essa hipocrisia que eu sou. Eu quero continuar mentindo para o meu marido, para a minha mulher, para os meus filhos, para os meus pais, para o meu patrão, para os meus empregados. Eu quero ser um travessão. Eu quero ser um empecilho. Eu quero continuar sendo egoísta, orgulhoso, tirar proveito de tudo e de todos. Terceiro lugar, Saul se caracteriza como um rei guerreiro, de acordo com a vontade divina. Foi isso que ele fez. Foi logo guerrear contra os amonitas, os venceu. Ele tinha um filho chamado Jonatas, relevante no seu exército, guerreiro também, amigo íntimo de Davi. E Jonatas foi atacar os filisteus, os venceu, mas não totalmente, e os filisteus ficaram com ódio de Israel, mais ódio ainda. E qual é o povo que Deus disse para Saul vencer? Os filisteus, porque eles eram o problema naquela época. Israel deveria se preparar para atacar os filisteus. Mas até aí tudo bem, Saul está ainda de acordo com a vontade de Deus, está guerreando, está reinando, está livrando Israel de seus inimigos. Agora ele tem que lidar com o ódio de um povo mais guerreiro do que eles. E o povo fez o quê? O exército fez o quê? Foi viver em cavernas, com medo. O povo se apavorou. Mas antes de falar sobre isso, nós também somos chamados para batalhar. Toda pessoa escolhida por Deus, toda pessoa que está na igreja,
não está aqui só para ouvir, ir embora, sentar, mas está aqui para se comprometer a uma batalha. Uma batalha que é primeiro, contra si mesmo, contra os seus interesses pessoais, seu orgulho e egoísmo. Uma batalha contra filosofias mundanas, que tentam colocar nossa mente em desordem. Uma batalha contra os espíritos malignos, pois eles lutam contra a verdade de Deus. Eles criam situações onde nós teremos muito prazer carnal. A palavra de Deus nos alerta que uma das características dos últimos dias seria o hedonismo, uma filosofia onde o prazer deve ser buscado pelo prazer, não importa o que você faça com o seu corpo. Pega o teu namorado, já namora com ele, já vai para a cama no primeiro dia. Hoje você conversa com um casal, sabe como eles discutem o futuro? Walter, nós nos dávamos muito bem na cama. Meu amigo. Mas e psicologicamente? E espiritualmente? Vocês não construíram nada. Vocês só se divertiram. Agora, quando a vida começa a cobrar de vocês alguma coisa mais séria, vocês não têm estrutura. Se a sua mulher fica doente e não pode fazer sexo com você, você vai buscar fora? E vice-versa. Agora que você deveria dar força, o que você faz? Você vai buscar onde? Na zona de meretrício? Se você está vivendo assim, se arrependa, porque esta não é a vontade de Deus para você. Deus está dizendo: lute contra si mesmo, lute contra o mundo, lute contra os espíritos malignos. Veja a batalha que Jesus travou no jardim do Getsemane. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus foi tentado. E o livro de Hebreus, capítulo 4, fala que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós fomos, mas ele nunca pecou. Graças a Deus, nós servimos a um ser maravilhoso, que nunca cometeu um erro sequer. E foi jogado entre os piores pecadores. E aceitou tudo isso como a vontade de Deus, para nos livrar de um ambiente, de um poder que jamais poderíamos sair. Quando eu escuto algum pregador dizendo: Deus quer livrar você das garras do diabo. Você só sai das garras do diabo quando você começa a lutar contra si mesmo. Não vem com essa conversa: em nome de Jesus eu te amarro, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus. O que é isso? Que sai o quê? Eu disse para você: mostre-me no Novo Testamento algum lugar em que Jesus fica expulsando o diabo de casa, de carro. Não existe. Porque Deus deu autoridade para ele e os seus demônios atuarem em qualquer lugar, menos na mente do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus tem por obrigação estar lutando contra si mesmo. E quando percebe qualquer tentativa de invasão, ele barra. Porque ele conhece a Bíblia. Mas se você é uma pessoa que não lê Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, como você vai lutar?
Continuando a breve história de Saul, que já não está tão breve assim. Mas espero que esteja valendo a pena. Saul comete 3 grandes erros. E, desaprovado por Deus, perdeu o seu reinado. Olha lá. Saul, sem reflexão ou por impulsividade, toma o lugar de Samuel e age como se fosse um sacerdote. Ele não teve paciência para esperar o homem de Deus chegar até ele. E ele vai lá e começa a oferecer animais. E Deus disse: chega, Saul. Quando Samuel vem de longe e escuta aqueles animais e diz: o que você está fazendo? Não, como você não vinha, eu pensava que você não viesse. Como eu não viria? Você é rei, você não é sacerdote. Com que autoridade você está exercendo a minha função? Fique sabendo, Saul, que Deus cortou o seu reino. Deus já escolheu um homem segundo o seu coração, que seria Davi. Saul, segundo o erro, não obedece às ordens claras de Deus e toma para si o que não deveria. Quando ele estava lutando contra o inimigo, ele matou o rei, mas os melhores touros, as melhores vacas, as melhores cabras, as melhores ovelhas, ele guardou tudo para si. Ele não precisava disso, mas ganância, avareza, materialismo. Deus disse: mata tudo, porque está tudo contaminado. Ele não, guardou para si. Mais uma vez Samuel disse: Saul, Deus cortou o seu reino. Terceiro, preocupado com o futuro, porque ele ouve todas as vezes Samuel falando que o seu reino está cortado e nada acontece. Quantas vezes você já ouviu: você está errado, e você diz: eu estou errado, mas até agora Deus não me cobrou nada, Deus não me massacrou, Deus não me tirou nada, então nada vai acontecer. É o que muitas pessoas fazem, continuam andando, tentando a Deus. Não é tempo ainda de Deus punir, mas Ele vai punir. E Deus não se zomba. Você aceita uma função, você quer trabalhar para o reino de Deus, mas você começa a dizer: agora não dá, não sei o que, estou cansado, estou com dor no pavilhão do ouvido. Irmãos, hoje eu estava tentando escrever essas coisas, não consegui essa semana. Peguei uma gripe danada, e vocês sabem qual é a minha condição. Aí hoje cedo, falei: vou escrever. Comecei a escrever e o nariz pingando. De vez em quando até bebia. Sede. Salgadinho. Coisa terrível, uma tosse, alergia danada. Confesso a vocês que eu disse a Deus: Deus, hoje eu não gostaria de estar na igreja. Mas uma voz dizia dentro de mim: você vai. E eu sinto, não posso dizer que sei, mas digo que sinto, que estou sendo útil para algumas pessoas.
Saul nunca admitiu que Deus se afastou dele, porque ele também não percebia que havia se afastado de Deus. Você não admite que Deus está longe de você, porque você não percebe que não está nele. Você adotou o ambiente da igreja para encobrir o seu falso cristianismo. Você adotou a ideia de ter uma Bíblia, a qual você não lê, mas que você aprendeu a citar alguns textos para encobrir o seu falso cristianismo. Você não admite que Deus está descontente com você, porque você não percebe que já não tem mais prazer nele. Você sai daqui e ouve e diz: puxa, hoje Deus falou comigo, mas você não muda, porque não quer mais mudar. Você se habituou com a vida longe de Deus. Você não tem mais paciência com Ele. O que você quer é riqueza. E o desespero que você tem de conhecer o seu futuro. Porque na igreja nós também temos as médiuns, que é o terceiro pecado dele. Ele vai para a cidadezinha de Endor, porque ouviu falar que lá tinha uma mulher que poderia falar, trazer um espírito para falar com ele, para mudar a vida dele. Não vou entrar nessa questão hoje, mas um dia eu posso explicar para você o que foi que aconteceu ali. Uma mentira, uma reunião mentirosa. E de novo ele escuta: você vai morrer logo. Isso abalou a vida dele. Imagine um homem com dinheiro, rico, e ouve: você vai morrer logo. E isso aconteceu. Eu quero que Deus seja a minha maior riqueza. Eu quero andar sempre na sua presença. E às vezes não consigo. Mas a única maneira de eu perceber que estou na presença de Deus é praticando a sua verdade, é me comprometendo em ser uma bênção com as outras pessoas. O cristão que não é uma bênção para o outro, ele pode estar dentro da vontade de Deus, mas ele nunca está fazendo a vontade de Deus. Ele só pensa em si, ele só quer que os outros o cumprimentem. Mas ele não vai atrás de ninguém. Ele é rude com os irmãos. Se você tem uma função dentro da igreja, não pensa que você é dono da igreja, não. Você não deveria destratar ninguém aqui. Estou dizendo isso publicamente, porque Samuel disse isso: você não tem o direito de destratar alguém. O seu dever é ser paciente. Você não pode chegar numa reunião ou para algum irmão e ficar dando broncas. Eu não faço isso. Por que você tem que fazer? Vá se converter. Você está errando. Mas eu estou defendendo a casa. Não, 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 não. Você não está defendendo a causa de Deus. Você está defendendo a si próprio. Você quer que as pessoas olhem para você e te respeitem, mas elas te odeiam. Vai chegar um momento que elas não vão desejar mais estar próximos de você. Você está provocando a ira nas pessoas. Provoque o amor.
Da mesma forma que você age no seu trabalho, você quer agir aqui. Da mesma maneira que você age na sua família, você quer agir aqui. Lá todos te odeiam. Mas nós queremos te amar. Nós queremos que Deus transforme a sua vida e comece a trabalhar através de você. Muitas pessoas estão preocupadas com o futuro. E pegam o telefone e ligam para as médiuns gospel. Porque Deus diz, não tenha entre vocês adivinhos. Deus não especificou se era do mundo ou era do povo. Não tenha entre vocês adivinhos. Porque Deus não quer que você tente conhecer o futuro, porque o futuro a Ele pertence. Deus usa situações futuras para trabalhar, novamente digo, com a sua fidelidade, com a sua crença, com o seu conhecimento bíblico. Deus não quer que você busque pessoas que digam a você o que vai acontecer amanhã. Você está caindo numa cilada. Eu estou gritando, não caia nessa armadilha, porque não tem volta. Deus odeia pessoas que vão consultar o futuro e principalmente ir atrás de pessoas que consultam os mortos. Não existe isso no reino de Deus. O Espírito que está agindo em mim agora não é do meu pai, nem da minha mãe, nem do Zebedeu, porque se você não conhece ele, nem eu. O Espírito que está agindo em minha vida é o Espírito de Deus. O Espírito que está agindo na sua vida agora para ouvir a palavra de Deus é o Espírito Santo. Escute, pelo amor de Deus. Há certas mulheres ou homens que vão atrás desses adivinhos e eles destroem seu casamento, destroem o relacionamento. Porque você nunca muda no caráter. Você quer que Deus mude você de posição, tire você da situação adversa. Você não quer enfrentar a turbulência. Você quer que a sua vida dê uma volta e saia pelas laterais dos cúmulos nimbus. Porque você diz assim, cúmulos nimbus são nuvens altas. E o avião não passa lá, se ele entrar lá, ele cai. Certo? Mais ou menos. Mas eu não conheço o piloto, o comandante, que queira enfrentar o cúmulo nimbus. Você gosta? Às vezes a pessoa cai, né, Jorge? Não tem como escapar, cai lá e aí o cara precisa ser bom mesmo, né? Não sei, a máquina precisa ser boa, tudo bom, né? Mas geralmente cai. A vida também tem seus cúmulos nimbus. Só que Deus não faz você entrar em trajetórias laterais. Ele não coloca você em picadas. Ele faz você chegar lá no olho do furacão. Vocês que moram na Flórida sabem o que eu estou falando, né? Eu estava em Oklahoma e há algo muito parecido lá chamado tornado. E nós estávamos na igreja
E o rádio disse: o tornado vai passar aqui. Vocês não imaginam como é aquilo. Nunca queiram ver uma coisa dessa. E o bicho vinha, estragando tudo, levando animais, carros, caminhões, joga tudo para cima. E joga tudo a 30, 40, 50, 60, 100 metros. Vaca voando, virei anjo. Cachorro, vaca, tudo junto. Uau! Cachorro. Acho que foi daí que os americanos gostaram. Uau! Que um cachorro viu uma vaca voando. Uau! Enfim, começamos a orar. Afasta, tira o furacão, o tornado da nossa direção. E Deus tirou. Sabe o que a igreja fez? Começou a aplaudir o Senhor. Aleluia, Deus salvou, Deus livrou nossa comunidade, nossa cidade. Enquanto isso, ele estava destruindo outra cidade. Matando pessoas. Porque se você não tiver um abrigo no subsolo, o único recurso é deitar em banheira, ficar em algum lugar rente o solo, e isso não significa que você vai escapar da morte. Passou, destruiu centenas de casas, famílias. É muito caro o seguro de casas nos Estados Unidos. Estou certo? Muito caro. Nem todo mundo pode pagar. E eles voltam e olham suas casas todas lá e diz: vamos recomeçar até o ano que vem, quando vier nova época de tornados, onde os ventos do Golfo do México se encontram com os ventos que vêm do hemisfério norte, e então vento frio, vento quentíssimo, eles se encontram e começam a girar, porque eles não vão se misturar, um odeia o outro, e eles ficam girando, e toca o solo, pá! Pronto. E aquilo começa a andar. Uma igreja diz então: oh, Deus nos livrou, graças a Deus, é uma vitória, que testemunho. Em nenhum momento eu vi eles orando pelos irmãos que estavam perdendo suas casas no outro lugar. De fato, Deus não queria que aquela comunidade fosse atingida naquele dia, mas Ele permitiu que outra fosse. Eles não podiam bater no peito dizendo assim: nós temos fé. Quer dizer que então, se a comunidade tivesse mais fé, o tornado ia falar: opa, estou indo na direção errada, é lá que eu quero acabar com vocês. A nossa mentalidade cristã está completamente errada. Você não tem as coisas que tem só porque você tem fé. Porque a fé não é para você ter coisas. A fé é para você obedecer a Deus com as coisas que Ele coloca na sua vida. Ele te deu uma namorada, você precisa de fé para saber lidar. Deus te deu um marido trabalhador, você mulher, pare de encher as paciências dele. Pare de ser malvada. Trate-o bem. Deus te deu uma mulher idônea, que cuida das suas coisas. Não judie de sua esposa, trate-a bem. Há quanto tempo você ouve isso e não muda? Seu marido passa do lado, sai, Zé do caixão, vai. Ou a sua esposa passa, e você fala: já vai para a sua comunidade, da família Adams. Enfim, deixe-me terminar. A morte de Saul e as razões divinas para o triste fim da sua vida.
cercado pelos filisteus, o povo que Deus disse, você vai livrar o povo de Israel deles. Agora ele não consegue mais lutar contra eles. Chegou o fim. Os filisteus o cercaram. E ele, não vendo saída, pede para o seu servo: vamos, me mate com a sua espada. E o servo diz: eu não vou matar o rei que Deus escolheu. Então, o que faz Saul? Ele coloca a sua espada e se atira sobre ela. Pratica o suicídio. Um homem que desobedece a Deus só irá tomar decisões erradas. Você vai escolher a pessoa errada para namorar, para se casar. Você irá escolher caminhos errados, porque você começa a escrever sua própria história. Você não é capaz de se arrepender. Você está agora num estado de inconsciência. Você fugiu da realidade. Agora você não quer mais saber da história de Deus para a sua vida. Você está escrevendo o seu próprio caminho. E a Bíblia diz as razões que Deus permitiu que Saul morresse daquela maneira. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, está escrito: Saul morreu assim, porque foi infiel. Segundo, ele foi infiel a Deus o Senhor. Segundo, ele desobedeceu aos mandamentos de Deus. Lembram que eu dei uma lista para vocês? Vou recapitular no domingo que vem, se Deus quiser. Se você fizer uma cópia daqueles 5 princípios de decisão, para tomar decisões, aquilo vai ajudar você muito nas coisas, nas escolhas, no comportamento. Mas algumas pessoas pegam esse material que eu mando via internet e larga lá, não está nem aí. Isso é o seu caráter. Você se acostumou a rejeitar Deus. Você se acostumou a rejeitar a palavra de Deus. Em terceiro, consultou os espíritos dos mortos. Imagina, você serve a Deus e você precisa consultar um espírito de um morto, quando a Bíblia diz: aquele que morre para cá não volta mais. Ele está incomunicável. Você está se comunicando com demônios que imitam vozes, que conheciam a pessoa, e eles vão influenciar você, porque você agora vai se tornar um instrumento de influência a outras pessoas. A Bíblia diz claramente: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Você não vai reencarnar, para cá você não volta. Os defensores dessa doutrina da reencarnação dizem que eles passam por uma série de treinamentos e voltam para melhorar o mundo, porque o mundo não melhora. Os professores lá devem estar ruim de salário. Deus diz: em vez de consultar o Senhor, por isso Deus, olha o termo, o matou, isto é, o levou à morte prematuramente. Não era para Saul morrer naquele momento, se ele estivesse andando na presença de Deus. Não era para você perder o que você perdeu.
Talvez não era para você sofrer o que sofreu. Mas você está perdendo coisas e sofrendo, perdendo amizades, porque você não obedece. E então Deus diz que entregou o seu reino a Davi, filho de Jessé. A fidelidade a Deus, a obediência, evita tragédias, evita desgraças. A vontade de Deus é que nós sejamos orientados por Ele e não por espíritos ou pessoas infames. A vontade de Deus é que nós busquemos no livro de Deus os nossos direitos e deveres. Nós não temos direito nenhum em relação a Deus. Outro dia eu vi um pastor dizendo: vamos, irmãos, você tem direito diante de Deus, clame pelos seus direitos. Que direitos você tem se você se rendeu a Jesus e o trata como Senhor? Que direito tem um escravo? Agora com Ele você vai ter deveres, e com as pessoas você vai ter, claro, na sociedade, direitos e deveres. É isso, meu irmão, que nós não saímos desta vida prematuramente, como Paulo diz lá em Coríntios. Alguns morreram antes da hora, porque não sabem discernir a igreja e o seu lugar nela. Então Deus os conduz à morte prematura. Saul simplesmente foi rejeitado por essas razões. Um homem que vivia dentro da vontade de Deus, mas não praticava a vontade de Deus para a sua vida. Você pode estar dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus ainda, andando com a igreja, mas será rejeitado, porque você não quer se comprometer, você não quer mudar. Será que eu alertei o teu coração nesta noite? Tá bom. Que Deus nos abençoe. Em meu coração, essa minha